Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raul da Persol Energia Solar e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como dimensionar seu sistema de energia solar de uma forma bem fácil e prática, tá bom? Para isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você baixar uma planilha que ela vai te auxiliar durante todo esse processo, tá bom? Nessa planilha você vai substituir algumas informações, tá, para a realidade do sistema que você pretende dimensionar e todo o cálculo restante ele vai fazer de forma automática. Então vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, então essa é a nossa planilha. Então essa planilha, basicamente, tá, você vai editar todos os campos na cor azul. Então todos os campos que estão em cor azul são os campos que você vai alterar nessa planilha. O primeiro passo seria informar qual o consumo, tá, dessa unidade consumidora que você pretende dimensionar e ter o sistema de energia solar. Então o primeiro passo é conhecer qual o seu consumo, para aí sim verificar qual seria a potência necessária do sistema. Então aqui, tá, essa informação você vai pegar na sua conta de energia, tá? Então na conta de qualquer concessionária ela traz esse campo chamado histórico de consumo, onde ele tem o seu consumo em kWh mês a mês. Então essa informação de consumo você vai passar nesse momento aqui para a planilha. Então você vai colocar o seu consumo dos últimos 12 meses anteriores, para janeiro, fevereiro e assim sucessivamente. A planilha nesse momento ela vai calcular para você qual a sua média de consumo mensal. Então nesse caso a minha média foi de 574 kWh, o que daria uma média de consumo diário de 19,15 kWh. Tá? Aqui você pode fazer alguns ajustes, tá? Então vamos supor que o seu consumo passado ele não representa aquilo que você pretende ter de futuro. Então eu quero colocar mais ar, eu seguro um pouco no meu consumo, então tem que ser feito um ajuste, tá, de consumo para que você encontre o sistema necessário, perfeito? Bom, o segundo passo dessa planilha, tá, é você informar o valor de hora sol pleno, ou seja, HSP. O que é isso, pessoal? Aqui seria, cada cidade, temos um índice de irradiação, tá? Então nós temos que pegar para a nossa cidade qual seria a irradiação dela mensal, tá? A média de irradiação mensal, para que o sistema consiga calcular o sistema necessário para a sua irradiação. Onde nós vamos pegar essa informação? Você vai vir nesse link embaixo aqui, cresesb.cpel, tá? Então, já está aqui esse link para você, você vai lá no site deles, tá? Que seria aqui, perfeito? Que seria esse site, Centro de Referência para Energia Solar e Eólica, tá? Então aqui você vai fazer o que? Você vai ter que informar nesse campo a sua latitude e a sua longitude. Aí você pode vir, tá, no próprio Google, digita o nome da sua cidade, vem em Maps, tá? Clique em Maps, ele vai abrir o mapa e aqui em cima, na barrinha, na própria barra de busca, tá? Ele vai trazer aqui, ó, a latitude, essa seria a sua latitude, e esse que começa em seguida seria a sua longitude. Então você simplesmente pega essa informação, tá? Pode vir aqui, dá um Ctrl C, tá? Volta lá para o Cresesb, Ctrl V. Longitude igualmente, tá? Pega aqui a sua longitude, perfeito, coloca aqui essa informação e dá um buscar. Então nesse momento, tá, o sistema da Cresesb ela vai buscar a estação da localidade mais próxima que você colocou. Então nem todo município tem uma estação, então você pega a estação mais próxima da sua cidade que serve igualmente, tá bom? No meu caso aqui, Birigui eu tenho, então sem problema, eu desço aqui e aí vai ter esse campo, cálculo no plano inclinado. Então aqui nesse cálculo no plano inclinado eu vou pegar, tá, o ângulo igual à latitude, tá? Eu vou pegar dessa coluna e vou passar aqui essas informações, tá vendo? Aqui eu tenho mensalmente qual é a minha hora sol pleno. Então eu tenho para janeiro, para fevereiro, para março, tá? E são essas informações que eu vou passar aqui para minha planilha, tá? Que está aqui, ó, 541, 571, 550, que é basicamente aqui mês a mês, e ele vai me fazer a média, tá? Então aqui você vai passar a informação e ele mesmo vai te dar a média aqui embaixo, ó. Minha hora sol pleno médio, ou seja, o meu HSP médio para minha cidade
é de 5,36. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês o que isso significa, para vocês poderem entender como que ele faz o cálculo para encontrar esta informação, tá? Então vamos lá. Todo painel solar ele é submetido a um teste, né, para encontrar a potência pico dele. Ele é submetido a um teste de condição padrão, que seria uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado a uma temperatura de célula de 25 graus. Ou seja, o painel ele fica a 25 graus de célula e submete ele a uma irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Sob essa condição, a potência máxima desse painel é de 355 watt-pico, tá? Essa é uma etiqueta que vem atrás de um painel da Canadian Solar de 355 watts. Então é isso que acontece, submetido a essa irradiação, tá? Ele tem uma potência de 355 watts. Sendo esse 1000 watts metro quadrado a medida padrão, o que esse site faz, né? O que essas estações medem? Na verdade, ela vai medir o quê? Ela vai medir mais ou menos isso aqui, ó. Aqui é uma curva de geração de energia solar num tempo claro. Então, num tempo claro, isso aqui é um sistema que a gente tem, que ele gerou essa curva, que é uma curva padrão de energia solar. Começa o dia, vai gerando, vai subindo a potência, sobe a potência e vai caindo. Aqui são as horas pico, tá? Então, o que acontece? Essa estação basicamente pega isso, ó. Nessa curva tem um momento em que eu atinjo 1000 watts por metro quadrado naquele local. E qual é o período que eu vou alcançar esse 1000 watts por metro quadrado? Aí está aqui, ó, é um período de X horas, 9h30, 10h30. Então aqui, das 9h30 até as 14 horas, eu tenho essa irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Então o meu HSP seria exatamente essas horas, né? Então seria aqui 5 horas que eu tenho por dia de um pico de 1000 watts por metro quadrado. Então, baseado nessa informação, né, ele consegue encontrar basicamente a minha média, por exemplo, de janeiro, eu tenho uma média de 5,41 hora por dia de irradiação de 1000 watts por metro quadrado. Então, baseado nisso, ele consegue, né, ter a minha média, um HSP médio meu mensal para o ano inteiro, e dentro disso a gente consegue saber mais ou menos quanto cada painel solar vai gerar naquela localidade. Perfeito? Bom, pessoal, feito esse segundo passo, entendemos esse segundo passo, nós vamos para o terceiro passo, que são as perdas de sistema para efeito de cálculo, tá? Então, o que acontece aqui? O sistema de energia solar ele sofre algumas perdas. A perda maior que ele sofre é uma perda por temperatura, tá? Essa seria a maior perda que o sistema de energia solar sofre, ou seja, naquele teste que eu falei para vocês anteriormente, né, ele gera 1000 watts por metro quadrado, a 25 graus ele gera 355 watts. Mas a temperatura em campo não fica em 25 graus. Então a cada temperatura que o painel solar sobe, ou seja, cada grau centígrado que o painel sobe de temperatura, ele perde uma eficiência e vai gerando menos energia. Então, essa perda por temperatura, nós temos que informar aqui qual que seria essa perda de temperatura. Geralmente, esse número é um número padrão, tá? É um número padrão. Para nós aqui foi testado dentro de todos os painéis e todos os sistemas que temos instalados. Então, é um número bastante seguro para se utilizar, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho como que interfere essa questão de temperatura, para vocês conhecerem também a nível de conhecimento, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui, ó. Eu já falei, né, que na verdade o painel ele é submetido a um teste padrão de 1000 watts por metro quadrado a 25 graus. Nessa condição, sabemos, tá, que o painel ele tem 355, naquele exemplo que eu dei, 355 watt-pico, perfeito? Mas, vamos lá, o painel, na especificação, ele traz uma outra informação, que seria essa aqui, gente. Ele traz, ó, essa informação, coeficientes de temperatura. Nesse coeficiente de temperatura, como que ele faz para fazer esse cálculo de coeficiente? Ele vai usar, na verdade, o NoCT, ou seja, que seria uma condição não padrão.
Então ele vai submeter o painel a 800 watts por metro quadrado a uma temperatura ambiente inicial de célula de 20 graus. Nessas condições, tá? O que ele diz aqui para você? Que nessas condições o meu painel chegou no pico a uma temperatura de 43 graus. Tá? Então, ou seja, ele saiu de 20, foi a uma temperatura de 43 graus. E a cada grau que ele subiu, ó, ele perdeu o coeficiente de temperatura no pico de potência. A cada grau que ele subiu, ele perdeu menos 0,37% de eficiência. Então isso, né, daria para a gente, o que acontece? Ele foi no pico a 43 graus, perfeito? Perdeu menos 0,37% de eficiência a cada grau que ele ganhou. Então, na verdade, se a gente fizer isso, ó, ele sofreu 23 graus de alteração, ele saiu de 20 e foi para 43, resultando assim numa perda de 8,51%. Então, nesse teste que foi aplicado, o painel ele perdeu 8,51% por esse fator de temperatura. Por que eu estou colocando aqui na minha planilha 12,5%? Por quê? Primeiro que na realidade, em campo, a gente não fica uma radiação de pico de 800 watts por metro quadrado, é muito maior que isso, tá? Nós chegamos a 1.400, 1.500 watts por metro quadrado. Então, com certeza, a perda é muito maior e o painel ele não chegaria a pico somente a 43 graus, tá? Tem situações em que nós medimos um painel em campo medindo 55, 60 graus. Então, realmente, em campo, ele sofre um pouco mais porque ele aquece um pouco mais. E a condição de temperatura média, ela também não é só 20 graus, né? Nós temos dias aí que a temperatura ambiente está 35, 36 graus, então com certeza o painel ele aquece mais, ele vai perder mais eficiência, perfeito? Então, para nossos testes e fim de planilha, para você poder medir de forma segura o seu sistema necessário, pode trabalhar com uma perda de temperatura na faixa de 12,5% tranquilamente, tá bom, pessoal? Vamos lá para o próximo tema. Temos perda aqui também por cabeamento, tanto da parte de corrente contínua quanto a parte de corrente alternada. Tá? Nós calculamos geralmente em torno de 1,5%, isso é padrão, tá? A não ser que você vai fazer um sistema que as distâncias de conexão sejam muito distantes, aí sabemos que aí já vem da elétrica realmente, que devido à distância, a bitola de cabeamento, a perda pode chegar a ser maior. Mas nesse caso, na planilha, uma instalação padrão, vai instalar 20 painéis no telhado ali, vai conectar no quadro de distribuição do cliente, etc. Essa perda de 1,5% totalmente segura, tá bom? Perda por mismatch, 1%. Bom, pessoal, o que seria esse campo mismatch? Mismatch, tá? Basicamente, são perdas devido a condições, a características produtivas. Ou seja, cada painel, né, ele é produzido, ele pode ter uma diferença de um painel para o outro, o que na série, né, como o painel é colocado, é todo ligado em série, pode sofrer algum tipo de perda. Tá? Pode ter alguns pontos de sombreamento da instalação, isso não quer dizer um sombreamento geral, mas um sombreamento por alguma coisa específica em curto momento. Tá? Pode ser também o painel solar, diferentes inclinações e ângulos. Isso não quer dizer strings diferentes, tá? Um apontado para o oeste e outro para leste, mas sim no próprio plano, vamos supor, voltado para norte, mas que ele tenha uma diferença de inclinação, isso também sofre uma perda, tá? Então, basicamente, isso são perdas por mismatch, tá? Então, baseado nisso, ela pode sofrer, basicamente, tá? Uma perda que pode ir numa faixa de 1 a 5%, dependendo, tá bom? Desse sistema que você está fazendo a instalação, tá? Nós trabalhamos em torno de 1%. Então, uma instalação padrão, 1% de perda mismatch seria o que acontece, tá? Perdas de inversor. O inversor, a eficiência dele, geralmente dos melhores inversores, é de 98%. Então, nós podemos trabalhar aqui facilmente com uma perda de 2% vai ter de potência no inversor, tá? Sombreamento, 1%. O que seria esse sombreamento? Também ele é um sombreamento, por exemplo, poeira, né? A instalação está sendo feita vamos supor, num ambiente rural, onde tem uma estrada de terra próxima, então vai ter uma perda por esse sombreamento, por essa poeira. Uma cidade com muita poluição, tá? Mas isso que acontece, por exemplo, uma cidade com muita poluição,
essa informação de radiação que nós colocamos em cima de hora sol pleno, ela seria afetada. Então, essa perda aqui, na verdade, a gente pode considerar somente 1%, tá? Porque basicamente, no própria irradiação do local, ela já está bem balanceada. Então, pode trabalhar com sombreamento de 1%, perfeito? E aqui nós temos desvio de string. O que acontece? Desvio de string, por exemplo, todos nós sabemos que a energia solar ela tem uma maior eficiência com os painéis voltados para o norte. Então, o painel para o norte é onde ele vai gerar maior energia, porque tem sol ali basicamente o dia inteiro com uma boa intensidade, tá? Então aqui nesse quarto passo, nessa minha planilha, eu montei para vocês, tá? Essas perdas eu calculei usando um software, tá? Essa planilha é uma forma que a gente usou esse software para poder criar essa planilha, então para facilitar, porque nem todo mundo tem acesso a esse software, tá? Vai estar lá na sua residência, não tem por que você dimensionar tendo um software desse, mas nesse software ele é bem completo, então depois nós vamos até criar alguns vídeos falando. Nós utilizamos aqui na nossa empresa o PVSol, tá? Mas temos PVSol, tem no mercado o Solero, enfim, tem algumas possibilidades. O PVSol é o que nós utilizamos aqui, tá? Então, baseado nisso, nós conseguimos identificar o que? Qual vai ser a perda de geração em eu ter um painel para o norte, em eu colocar o painel, não tem um telhado para norte, eu vou colocar para leste, para oeste, então eu consigo verificar qual vai ser a perda de sistema nessas condições, tá? Então aqui, desvio de string está 0, eu estou considerando aqui, ó, eu estou considerando que o meu string está para o norte. Se meu string estivesse para leste, aí eu colocaria aqui, ó, vou ter uma perda de 5%, tá? Então eu vou colocar aqui qual seria a direção dos meus painéis solares, perfeito? Nesse caso do exemplo, eu vou deixar de 0, tá? Então ele está para norte. Significa que todo o meu sistema vai ter uma perda de 18%, tá? Deixando assim com uma eficiência total de 82%. Isso é o padrão, tá? É o que a gente conseguiu aferir muito bem, né? De acordo com todas as instalações que nós temos. Então pode usar seguramente, que está bem dentro dos parâmetros e vai funcionar para todos vocês, tá bom? Baseado nessa informação que eu coloquei, tá? Então para essa média de consumo de 574 kWh para uma irradiação local de 5,36 horas sol pleno, eu precisaria de uma potência total do sistema de 4,35 kWp. Essa seria, tá, a potência do meu sistema necessário. Ou seja, para esse meu consumo, nessa condição de irradiação para minha cidade e para essa perda de sistema, eu vou precisar de um sistema de 4,35 kWp. Perfeito? Se o meu desvio de string aqui fosse maior, fosse a leste, 5%, eu precisaria de um sistema de 4,64. Perfeito? Então ele vai calcular tudo aqui para você tranquilamente, tá? Pode ficar tranquilo que ele vai fazer todos os cálculos para você. Baseado nessa informação, nesse quinto passo, eu vou colocar qual o painel solar que eu vou trabalhar. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com painéis, um exemplo, de 335 watts, o que ele vai me dar, tá, uma quantidade necessária de painéis de 12 ou 13. Tá? Nessa condição, se eu trabalhar com 12 ou 13 painéis, tá, a minha média diária vai ser de 1,47 kW por painel. Então, cada painel vai gerar para mim, por dia, 1,47 kWh, tá? E vai gerar por mês, cada painel vai gerar por mês 44,19 kWh. Então, isso aqui é bem bacana, porque eu consigo saber, né, quanto cada painel vai gerar para mim nessas condições que eu informei acima. Tá? Tendo isso, eu vou para o sexto passo e coloco a quantidade de painéis. Então, se ele está me dizendo aqui que seriam 12 ou 13, eu vou escolher essa opção, 12 painéis, que vai me dar uma potência instalada de 4,02 kWp. Ele vai ficar abaixo daquilo, né? Ou eu coloco 13, que é o que ele me sugeriu, que seria um sistema de 4,35. Nessa condição de potência, ele me diz aqui qual a potência necessária de inversor. Então eu posso trabalhar com uma potência de inversor de 3,4 a 5,2 kW. Perfeito?
Vale lembrar, tá, que o inversor, na verdade, todos os inversores, o recomendado é você trabalhar até 20% mais e até 20% menos, tá? Nunca mais acima disso, porque você vai acabar gerando potência que você não consegue porque está limitado no inversor. Então é sempre 20% para mais e 20% para menos. Nessa condição, com 13 painéis, eu vou ter uma geração média mensal de 575 kW. Tá? A minha média é de 574, então perfeito. Com essa quantidade de 13 painéis eu consigo gerar 575 kW. Tá bom? 12 painéis, que foi o que ele me sugeriu também, eu iria gerar 530. Tá bom? Então você consegue saber quanto você vai gerar nessa condição de acordo com a quantidade de painéis. Tá bom, pessoal? Algo muito importante, né, seria o que também acabam perguntando para mim: vale a pena eu direcionar, eu tenho um telhado para oeste, um telhado para leste, eu não tenho para o norte, vale a pena eu fazer uma estrutura? Bom, vamos lá. Basicamente é o seguinte: toda estrutura para você fixar os painéis solares, tá? Eles são todos em alumínio anodizado, eles têm uma qualidade muito boa. E o que acontece? Para você fazer uma estrutura nessas condições, o custo também é caro. Então, o que acontece? Nessa condição, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu telhado está a oeste. Você vai ter uma perda de 6,40, o que vai dar uma eficiência de 75% só ao seu sistema. Nessa condição, eu vou precisar de um sistema de 4,72. O que acontece? Como que eu vou vencer essa barreira? Ora, se com 13 nessa condição eu vou gerar 530, era o que eu iria colocar, eu só coloco um painel a mais. Um painel a mais eu vou gerar 570. Então assim, um painel a mais eu resolvo o problema de geração que eu preciso ter. Por que eu vou fazer uma estrutura que vai ficar esteticamente feio, tá? Não vai ser seguro, porque para você ter um custo realmente que vale a pena, uma estrutura reforçada que vale a pena, é uma estrutura cara, né? E você vê muito pessoal fazendo por aí em galvanizado, que acaba enferrujando com o tempo. Vamos supor, telhado leste-oeste, você faz uma estrutura no meio para ficar para o norte. O que acontece? Isso aqui também vai ficar exposto a velocidades de vento muito maior, vai exercer força muito maior para os seus painéis, o que pode fazer o quê? Se você não tiver uma boa estrutura, pode levar tudo. Então, para que você vai se submeter a isso se você resolve tudo colocando um painel a mais? A questão de custo-benefício é muito melhor. E tanto faz essa conta, se você vai ter um sistema com 100 painéis, com 1000 painéis, a conta é a mesma. O que você vai gastar de estrutura para reposicionar, você compensa em aumento de painéis, tá? Não tenho área para painel, etc e tal. Tem painéis maiores de potência hoje, você tem de 335, 360, 400 watts. Então com painel você resolve essa questão. Não vale a pena, pessoal. Eu sempre sugiro: o normal fica esteticamente bonito, ele fica protegido, fica com a estrutura correta, né? E você não corre nenhum risco aí de segurança, perfeito? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fico à disposição, tá? Tem meu telefone, baixem a planilha. Então aqui é bem interessante, é facinho. Vocês viram que só para recapitular, né? Colocando informação de consumo de vocês nos últimos 12 meses, busca informação de radiação, tá? De hora sol pleno, de acordo no site que vocês visitaram. Terceiro passo, tá? Que seria esse passo de perdas do sistema. Pode usar esse padrão tranquilamente, tá bom? Não precisa alterar nada, isso aqui está bem aferido. Quarto passo, se o string for diferente, a direção de string, isso são só alguns exemplos, você coloca. Para sistemas diferentes, né, maiores, que você precisa realmente um software, nesse caso ele é sempre bem-vindo para calcular, mas basicamente fica dentro dessas perdas, tá bom? Encontrando aqui a potência total, você altera aqui a potência do painel que você pretende trabalhar para encontrar a quantidade necessária de painéis para o seu sistema. Colocando aqui a quantidade, ele vai sempre apresentar para você então o tipo de inversor, a potência do inversor que você vai precisar trabalhar e quanto esse sistema vai te gerar por mês em kWh de média. Perfeito? O vídeo de hoje é isso, espero que tenha gostado. Se ficou dúvida, por favor, deixa nos comentários. Pode também mandar e-mail, chamar no WhatsApp, enfim, estou à disposição, tá bom?
e se inscreva no canal. Em breve teremos todos os dias aí vídeos novos, tá bom? Para vocês acompanharem. Obrigado a todos e um abraço.